Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar meditando sobre o livro de Ruth? Então, nós lemos de Ruth, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E paramos ali quando Noemi ficou viúva e depois de algum tempo ela também perdeu os filhos. Então, vamos continuar do versículo 5, que fala sobre a morte dos seus filhos, a seguir. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ruth, no capítulo 1, do versículo 5 a seguir. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tomai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis, até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles? Sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. Sucederam que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, Noemi voltou com ela, Ruth a Moabita, sua nora, e voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, ao princípio da cega das cevadas. Que passagem maravilhosa que nós estamos lendo sobre Ruth e Noemi. Então nós vemos aí, nessa história tão linda, por isso que eu disse para vocês,
no vídeo que eu estava falando sobre Noemi, que é muito interessante o livro de Ruth, e eu estava falando justamente sobre exceções, né? Raras exceções, que a luz, as trevas acabam se tornando luz. Se você tem uma parceria ou se você tem assim uma aliança com alguém que não serve ao Senhor, dificilmente isso dá certo. Com raras exceções, as trevas se tornam luz. E nós vemos aí a história de Noemi, que Noemi significava agradável. O significado do nome dela era agradável. Então, ela saiu obediente ao seu esposo, né, ao seu marido, e foi peregrinar em Moabe. E nós vemos aí no transcorrer da história que o marido morreu, ela tinha 2 filhos que casaram e também morreram os filhos sem constituir família. E daí ficou ela e as 2 noras. O que me chama atenção nessa parte da história é que mulher formidável era Noemi. Uma mulher que ela era assim, aquela que nós chamamos de mãezona, né? Você vê isso porque as noras quiseram vir com ela. Não era o costume dos povos ali, era totalmente diferente, mas elas se apegaram à sua sogra e elas também se apegaram aos costumes, né, de então, que eram os costumes ensinados por Moisés, passado por Moisés, em que tem que eu acho a lei mais assim, linda que eu acho da lei mosaica, que é quando uma pessoa fica viúva, uma mulher fica viúva, ela e não tem filho, ela casa com o irmão do seu marido, ela casa com o irmão do seu marido. E aí, o primeiro filho que nasce desse relacionamento leva o nome do que morreu. Não é assim, não entra na linhagem do que é vivo, mas o que morreu. Isso é para que não falte descendente àquela pessoa, para que a memória da pessoa ela não se extingue. Então eu acho isso muito lindo, porque sim, agora se não tiver, que nem no caso da Noemi, que o marido morreu e ela já estava avançada de idade, então as suas filhas, as suas noras, elas tinham que casar com os irmãos dos seus maridos falecidos. Por isso que Noemi fala para elas: não, filhas minhas, vocês foram tão benevolentes para com os falecidos e para comigo. Eu acho isso lindo, porque esse jeito doce de Noemi, de liberar as noras para que voltem para a sua família, porque sabia que estariam amparadas, e como ela era jovem, então como elas foram liberadas deste compromisso, então elas poderiam casar, né, ter os seus filhos, voltar para os seus, como ela disse, volta para a sua família, para os seus costumes. Quando fala Deus Isaías, aos costumes da terra, então elas conseguiriam casar-se novamente e constituir família. Agora com Noemi, Noemi não via uma perspectiva dessa. E mesmo em meio a tanta dor, a tanto sofrimento de ter saído, como ela diz, cheia, o marido, nós vemos cheio de vigor, né? Um homem que foi lutar para manter a casa abastecida, levou os filhos que trabalhavam com ele, e nós vemos que os filhos conquistaram, porque aí casaram. Então ela foi cheia, acho que Noemi foi pensando, quando o Senhor mandar chuva para a terra e quando houver pão na casa de pão, que Belém é isso que significa, casa do pão, em Eufrata, então nós voltaremos. E aí meus filhos vão casar, vão ter filhos e vai ser uma bênção. E não aconteceu isso. Por isso que ela diz que não me chame Noemi, mas me chame Mara Amarga.
porque ela tinha e perdeu tudo, perdeu seu marido e perdeu seus filhos, perdeu também, diante da comunidade, o seu sustento. Então, o que ela poderia oferecer a Ruth, a órfã? E ela foi generosa, porque se não fosse, ela podia ter sido egoísta e pensado só no momento que ela estava sofrendo e não liberar as suas noras. Mas não, nós vemos a generosidade. Tanto é que as duas quiseram segui-la. E as duas choraram. A órfã ouviu o que a sogra disse e voltou para a sua família. Não ouvimos mais falar de órfã. A história dela, ela continuou, mas a história dela não teve, assim, este algo importante a mais para que se fosse falada dela. Mas Ruth não. Ruth faz a declaração de amor mais lindo, que é o amor ágape. É o mesmo amor de Deus, o amor desprendido, o amor que cuida, o amor que zela. Nós vemos aí Ruth dizendo, não me inste para que te deixe. Não fique insistindo não, que eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou. Onde você morrer, morrerei eu. Eu estou aqui, você não está sozinha. Você é minha e eu sou sua. Olha que aliança linda. E Noemi está, a generosidade de Noemi, ela conseguiu demonstrar às filhas, às noras, o Todo-Poderoso. Porque Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Ou seja, eu não pertenço mais, eu não conheço mais Moabe, os moabitas, eu não me identifico mais sendo filha deste povo. Eu agora sou filha do teu povo. Eu sou agora serva do teu Deus. Então veja, Ruth deixou ali a comodidade, deixou sem pensar num casamento, sem pensar em ficar amparada, porque também uma viúva com uma sogra, o que esperava? Mas ela não se importou, ela disse, não me importa o que aconteça, desde que eu esteja com você, eu vou cuidar de você. Não se preocupe, minha sogra, que a senhora é minha e eu sou da senhora. O Deus que a senhora serve é o meu Deus, eu aceitei como Deus verdadeiro. Já não pertenço mais a este lugar, eu pertenço ao Deus verdadeiro e ao povo de Deus. E assim elas foram, chegaram. Outra coisa nessa história que me chama muita atenção, que quando elas chegaram, o povo da cidade se comoveu. Todos ficaram comovidos com o que aconteceu com Noemi. Então isso é lindo, da cidade se comover. Não houve assim uma palavra no tipo, porque saiu, viu, quis conquistar tantas coisas, agora tá aí. Seu marido quis conquistar, seus filhos também. E que deles? Se foram? Não, eles se comoveram. E chegaram para ela, foram recebê-la. E ela disse, não me chamo Noemi, me chamo Amaga. E ela triste estava. E atribuiu a Deus tudo o que estava acontecendo. Porque assim o Senhor, ele tem o controle de tudo. E muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. E não tem plano B para Deus, não. Deus sempre tem a solução. E Ruth ela veio se abrigar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Ela saiu como nós podemos dizer como a sogra dela, só que Noemi saiu errante que eu digo, mas sabia onde ia, muito bem, mas estava deixando para trás a sua nação, a sua família, aqueles que a criaram, deixando tudo que era certo, porque certamente iriam abrigá-la, iriam acolhê-la, senão nem Noemi ia falar nada. Mas não pode-se notar que ela se preocupou do cuidado delas conseguirem marido, constituírem família, então era uma possibilidade muito grande. Mas Noemi, Ruth,
quis seguir Noemi, cuidar da sogra. Então eu vejo a importância da família. Eu sou sogra, né? Tenho um genro. E desde que a minha filha tinha uma certa idade para namorar e tal, eu comecei a jejuar e orar e pedir a Deus que desse a minha filha um marido que gostasse de mim. Porque é muito triste essa situação. E daí eu falei para o Senhor, eu tenho que me afastar da minha filha. Porque eu não quero que ela tivesse um casamento prejudicado por minha causa. Nós não estamos aqui. Eu acho o seguinte, que eu vejo na palavra do Senhor, que os pais, eles são, veja, tinha patriarcas na família, os mais velhos, em Israel até hoje é assim. Eles respeitam as pessoas mais velhas e fazem perguntas a respeito da vida para eles e seguem os conselhos. Então, esse respeito, essa maneira de ser, nós temos que ser conselheiros, não intrometer na vida dos filhos. Mas quando eles nos pediram conselho, nós temos que ter essa sabedoria de saber aconselhar acertadamente. Muitas vezes a minha filha, com meu genro, pergunta a minha opinião sobre algo, então eu dou minha opinião, mas eu digo, vocês vão orar para ver se a opinião que eu dei é acertada, porque a vida de vocês é a história de vocês. E Deus é quem tem a resposta exata. E assim tem que ser, tudo que eles precisam para que eu possa acrescentar na vida deles, eu faço, meu esposo também. Nós sempre estamos fazendo alguma coisa para que eles se sintam amados. O nosso genro vem se abrigar na nossa família, porque é assim. Então nós temos que ter generosidade, amor, companheirismo. Ninguém é perfeito. O meu genro é um presente de Deus para minha filha. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque é um marido amoroso, é um pai cuidadoso. E louvado seja Deus, ele nos damos muito bem num relacionamento muito bom, assim de filho mesmo. E isso só acrescenta a família. Como é gostoso, porque assim nós chegamos na casa deles e pronto. Eu acho tão interessante meu genro, porque eu estou morando agora no mesmo prédio que eles. Antes, quando minha filha casou, ela morava no mesmo prédio que eu morava. E hoje ela mudou e eu vim para morar no prédio onde ela mora. Por quê? Por causa desse relacionamento bom que nós temos, de respeito. Cada um tem sua maneira de ser. Nem tudo a gente concorda, mas a gente se respeita. Tudo tem que ser assim e todos colaborarem para a união da família. Eu sempre digo uma coisa dessa maneira quando alguém me pede um conselho relacionado à família, que muitas vezes tem aquela rusga, aquelas coisas ruins, e louvado seja Deus que a maioria é por coisas tão pequenas, banais, que não tem sentido. Não digo coisas mais profundas, que já é desvio de personalidade, ou já é agressividade e violência. Abuso, aí é outro departamento. Mas, por via de regras, sim, é este departamento de uma rusguinha. E uma certa vez uma pessoa disse, não quero mais conversar com a minha família, não quero mais me aproximar deles, eu vou viver minha vida. E por causa de coisas tão pequenas, aí eu aconselhei, vai e reconcilie com a sua família, tem uma conversa, você vai ver, porque no dia que você estiver precisando, e não tem um que não diga não preciso, porque sim, faz falta o apoio moral, o apoio psicológico, o apoio que a família tem, o sangue fala mais alto. Então, naquela hora que se você se vê num hospital ou num problema que você passar, é a família que vem te socorrer. Se esquece, deixa de lado todas as diferenças, mas o sangue fala mais alto. Porque é assim que Deus faz, Deus dá famílias.
E quando você decide olhar para um membro da sua família, com o mesmo olhar que Noemi olhou para as suas noras, vão, minhas filhas, eu já estou velha, eu não quero que vocês sofram comigo, deixa-me sofrer sozinha. Vai ser muito mais pesado para mim ver vocês perdendo a juventude por minha causa. Então, minhas filhas, vão e eu abençoo vocês. Vocês são abençoados, vão ter filhos, vão ter famílias, vão, que eu as abençoo. Que lindo ser abençoados pela sogra e a sogra liberá-las para que elas pudessem continuar suas vidas. Que linda, Noemi, ela realmente, ela quis mudar o nome dela por causa do sofrimento, mas Deus, a gente vai continuar estudando essa história linda, que Deus não, para ela, para ele é Noemi, agradável, porque mesmo em meia dor ela conseguiu ser agradável ao Senhor. Olha que conselho lindo, e só o fato de Ruth segui-la e estar querendo cuidar dela. Ela falou assim: eu cuido de você até a morte. Só a morte para me separar de você. Que lindo! Como se conquista isso? Com respeito, respeitando as diferenças, respeitando as pessoas e amando, abrindo o coração para abrigar, para agregar. A família é instituída por Deus e o adversário das nossas vidas faz de tudo para separar. Eu sempre digo às pessoas: lutem pelo seu relacionamento, pela sua família. É algo mais precioso que vocês têm, que nós temos. Eu não abro mão da minha família por nada, não. A minha família foi Deus quem deu. E quando eu chegar diante de Deus, eu quero escutar: serva boa e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. E sabe quem primeiro o Senhor vai mostrar para mim? O meu esposo, a minha filha, meus genros, meus netos. É isso, é deles que eu tenho que zelar. Cuidar com amor, com carinho, lutar com as forças que eu posso para que eles caminhem bem, que tenham um casamento estruturado, os meus netinhos bem cuidados e também que eles estejam firmes com Jesus. Eu tenho que ser um exemplo. Então, eu não estou dizendo, eu não sou perfeita. Não, ninguém é. Mas só que a cada dia nos aperfeiçoando. Perfeito é Deus. Se Ele mora em nós, se Ele habita em nós, Ele vai nos aperfeiçoando. E assim nós vamos cuidando da nossa família. Nós vamos amando a nossa família. Nós vamos sempre dando um conselho, uma palavra para que a família esteja mais alicerçada. Nós vamos cuidar da família. E assim, gente, assim como Noemi, como Ruth, olha que generosidade. E daí Ruth, a Moabita, se tornou uma serva do Deus verdadeiro e uma filha para sua sogra. Alguém que a amou mais do que um filho, como ele, você vai ver no texto, que a própria comunidade falou isso. Ela te é mais valorosa do que 1000 filhos. Olha que coisa linda de se ouvir. Então, vamos viver em união. É tempo de estarmos unidos, é tempo de nos amarmos, é tempo de deixar as diferenças de lado e vivermos em união, porque a união, ela muda muita coisa. E para encerrar esse vídeo, que ficou um pouco longo, mas quando nós estamos explanando sobre coisas tão importantes, então a gente fica um pouquinho longo, mas que eu sei que com amor vocês sempre ouvem. Que, veja, eu falei de raras exceções, tá aí uma rara e preciosa e linda exceção chamada Ruth. Essa jovem moabita que foi se abrigar debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, que amou tanto a sua sogra e falou: o seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Noemi mostrou o Deus verdadeiro à sua nora, e a sua nora o recebeu e não conseguia mais viver sem o Deus verdadeiro. Ela não conseguia voltar mais às práticas antigas. Então, que maravilha, que coisa linda este amor, este cuidado. Então, que nós sejamos assim, Noemi, e que também sejamos Ruth.
Então, nós aprendemos de Noemi que é agradável, sim, é o nome dela, agradável. Ela foi generosa, não foi egoísta. Abençoou suas noras e mandou-as ir, vá, minha filha, as minhas. E que Deus lhes abençoe. Olha que coisa linda. Quantas vezes nós vemos tanto defeito, como é difícil um pai hoje em dia abençoar seus filhos. É raro. Como é difícil um sogro ou uma sogra abençoar o seu genro, a sua nora. Mas isso tem que ser, nós temos que resgatar as coisas boas. A família é algo precioso demais. O inimigo faz de tudo para destruir a nossa família. É com muita oração, com muito jejum, com muita vigilância, que nós temos que amar, que perdoar, que aceitar, que acolher, que abraçar, porque não tem coisa mais gostosa do que a família, não existe. Eu vejo assim a minha família como tesouro, os meus netinhos lindos como tesouro. Então, meu genro é uma bênção, uma bênção. A minha filha é tudo de bom. Então é isso, sabe? É mirar nas coisas boas. E que às vezes a gente só nota o quanto nós perdemos nosso tempo com coisinhas pequenas que podiam ser apagadas e a gente vê o melhor desta vida que Deus nos deu, que é a união, é o amor, é o abraçar, é estar lá segurando a mão quando nos dias maus, é orar, é jejuar, é consagrar a nossa família a Deus. É isso aí. Então, vamos viver assim unidos. E o Senhor traz pessoas que nós agregamos ao nosso coração. É muito bom ter um coração como Noemi e é muito bom ser como Ruth. Nós vamos aprendendo aí no decorrer deste estudo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vou orar por vocês. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais essa porção da Tua palavra. Que nós sejamos como Noemi, como Ruth. Que sejamos um coração generoso, cheio de amor. Que sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Que estejamos prontos para lutar, para vencer, mas que nós nos apeguemos ao Senhor e apeguemos ao teu povo e a todos que o Senhor nos deu, que é a família, que é o bem mais precioso. Abençoa essa mãe, este pai, abençoa este sogro, esta sogra, os filhos, os genros, as noras, as filhas, os netos e netas, toda a família do teu povo, todas as famílias na face da terra, que sejam abençoadas pelo Senhor, que haja união, que haja paz, que haja saúde e prosperidade no lar de cada um, Senhor. Abençoa os inscritos nesse canal, abençoa aqueles que têm visto, Senhor, e ouvido estes vídeos. Abençoa, Senhor, que mais venham se inscrever e que o Senhor dê uma noite abençoada a cada um de nós, um momento abençoado, que as famílias estejam unidas, que tudo que está causando divisão na família caia por terra em nome de Jesus. Saúde, paz, prosperidade, união a cada um, Senhor, e vitória em nome de Jesus, Papai. Em nome de Jesus que pedimos e te agradecemos. Amém. Letraote. Até uma próxima oportunidade.